Você não precisa parar de adorar, porque a presença dele é palpável nesse lugar. Eu já posso sentir o Senhor ter encaminhado desde o momento que eu botei o pé aqui. Eu consegui discernir que o Espírito Santo já tem visitado os nossos corações, os louvores, tudo que tem sido ministrado, a dança. Eu vi a Stephanie aqui ministrando com a outra irmã. Que saudade me deu de ministrar com dança junto com a pastora. Para quem não sabe, nós somos do Ministério de Dança, muitos anos juntas. Mas o Senhor está nesse lugar e Ele vai usar você se você der lugar. O Senhor está nesse lugar se você abrir o seu coração. Você também vai ser canal do lado da pessoa que você está. Você vai ser intercessor. Você vai ser aquele que vai falar, aguenta firme. Eu sei que você chegou aqui talvez com 1% de chance. Talvez você chegou aqui já sem bateria, sem força. Mas tem um profeta sentado do seu lado. E hoje não é noite de você ficar parado. Você também nessa noite é um canal da bondade de Deus aqui nesse lugar. E eu quero agradecer ao pastor Davis, à pastora Érica por esse convite. É uma alegria sempre poder estar aqui. Eu me sinto honrada, eu me sinto privilegiada por estar no meio de um povo querido que vai morar no céu. Um povo que chegou aqui para adorar o Senhor com tudo que tem. Tem gente que chegou aqui sentindo dor, tem gente que chegou cansado, tem gente que chegou falando, eu deixei um problema lá em casa, mas você veio adorar aquele único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser louvado. O Senhor é honrado nessa noite, Ele é o único digno de ser adorado neste lugar. Então não fique com a sua mente distante, fique com a sua mente ligada no alto, porque o Senhor vai falar com você. Eu quero agradecer as pessoas que estão comigo, meu esposo, o presbítero Anderson, que está ali sempre me acompanhando, meu intercessor, quase 30 anos casado, ele tem me suportado. O Senhor tem usado a vida dele para que eu seja a mulher que eu tenho sido. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, dos meus filhos. Está aqui dois deles, eu tenho 3 filhos. Tem o André de 26, tem a Amanda que não está aqui, tem a Laura que está aqui comigo, tem a Amanda e meu genro, Brian. Seja bem-vindo, Brian, está comigo mais uma vez, é uma alegria, sempre me acompanhando. É uma bênção ele, a Amanda e a Laura. E eu quero agradecer a vida da missionária Zeila, que está comigo lá da nossa igreja, Igreja Bom Pastor. A Fernanda, que está comigo também sempre me acompanhando. Trago abraço de Filadélfia para vocês. Se sintam abraçados, se sintam acolhidos, se sintam amados. Nós somos uma única igreja e o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. E Ele vai continuar fazendo se você crer. Mas eu sei que tem vezes que nós vamos chegando a um estágio que as coisas parecem que pesam um pouquinho, parece que a gente fica cansado, parece que as coisas vão ficando mais difíceis, e ainda mais quando não é só uma coisa, que são várias coisas. Nós somos seres humanos, somos suscetíveis a viver estágios diferentes da vida. E às vezes nós vamos ser acometidos de tantas coisas que nós vamos nos sentir realmente numa panela de pressão. Nós vamos nos sentir realmente pessoas que estão necessitando de ser reabastecido da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da mão de Deus. Tem hora que a gente chega num estado que a gente fala assim, Deus, se o Senhor não for comigo hoje, eu nem levanto dessa cama. Tem dias que o negócio está tão estreito, que se não for a mão de Deus, nós não comemos, nós não vamos trabalhar, porque tem dias que é difícil mesmo. Mas aquele Deus que Ele é poderoso, aquele Deus que sustentou você até aqui, a palavra do Senhor diz que Ele é um Deus que conhece a nossa vida, a palavra antes mesmo que ela chegue à língua, e Ele sabe como você estava antes de você chegar aqui. Ele sabe como estava o seu coração, o seu corpo físico, as suas emoções. Ele sabe como estava na tua casa, que você veio, deixou a tua casa, deixou tudo para trás para estar aqui hoje. Ele sabe, Ele te conhece, e Ele não vai deixar você voltar de mãos vazias. O Senhor já tem abastecido você desde a hora que você entrou naquela porta. O Senhor não está alheio à sua dor, o Senhor não está alheio à sua situação, o Senhor não está com o seu braço encolhido, o Senhor não está com os seus ouvidos tapados. O Senhor tem, sabe o que o Senhor tem para nós essa noite? Ele tem reabastecimento de força, vigor, de autoridade, de graça. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que você veio e você vai levar aquilo que o Senhor tem prometido para a tua vida. Se você veio falando, Senhor, eu só preciso de um abraço, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, porque Ele passeia neste lugar, Ele já sonda você. Quando eu meditava nessa mensagem, o Espírito Santo me deu uma mensagem no meu coração
naquele dia que você estava no seu 1%, que se você falou, você estava dentro de um carro capotando, e você falou, Senhor, a minha única chance agora, eu não sei quantos segundos eu tenho, mas se o Senhor tem algo na minha vida, me tira desse carro. Um carro capotando, com um carro que havia batido no meu carro 80 km por hora, eu pude ter a minha vida guardada, preservada. O Senhor guardou para que nada acontecesse, nem um fio de cabelo foi tirado da minha cabeça, nem um osso foi quebrado, porque o Senhor tem propósito conosco. O Senhor, aprove o Senhor estar aqui nessa noite, mas eu jamais vou esquecer de dar glória àquele que tem guardado a minha vida, e você deve fazer o mesmo nessa hora. Se você está aqui, o Senhor tem te livrado, o Senhor tem guardado você pelos seus caminhos. Se eu for perguntar a alguns aqui, como é que você chegou aqui na América? Alguns vão falar que chegou com visto de atleta. Eu não cheguei por ali, mas eu sei que a história é estranha, eu sei que é esquisito. Chegou aqui sem força para nada, mas olha para você agora, mas olha para a tua roupa, olha para o teu coração, olha para o que Deus tem feito na tua vida. O Senhor tem dado tudo aquilo que você precisa, se não tem deixado nada faltar. Se você hoje veio no seu coração falando, Senhor, ainda falta algo, Ele não vai deixar você voltar de mãos vazias. Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus da bondade, Ele é o Deus de infinita misericórdia, e Ele não nos deixa perecer. Tem o Senhor sustentado a minha vida e a sua vida. E você nessa noite não fique calado. A cada segundo que você lembrar, você vai falar, Senhor, eu me lembrei que o Senhor me livrou. Você vai dar glória a Deus. Ah, Senhor, eu me lembro. Olha, são coisas que talvez você pode se lembrar até da sua infância. Eu vou falar uma coisa simples. Quantos de nós já teve naquele dia que o professor falou assim, você não vai passar de ano. Você tem 1% de chance. Naquele dia eu tenho certeza, se você nunca orou, você orou naquele dia. Você foi lá pro cantinho do quarto, pegou seu caderno e falou, Deus, me passa de ano. Faz alguma coisa. Mas Deus viu que você fez alguma coisa. Você se posicionou de alguma maneira para que Deus fizesse algo, talvez intencionalmente, talvez serem experiências com Deus. Mas se imagina se aquele Deus, esse Deus que naquele dia que você nem tinha ouvido falar o nome dele, te ajudou a passar de ano. O que mais que você que é filho de Deus não possa pedir que ele não faça? O que mais que nós hoje que conhecemos o Senhor, tivemos tantas experiências boas com o Senhor, passamos por tantas provas e o Senhor nos livrou, nós podemos hoje estar em situação difícil, como eu mencionei aqui, de estar dentro de um carro capotando e você saber que você talvez tem menos de 1% e você dizer assim, me tira daqui. Se o Senhor tem um propósito, eu não sei qual é. Qual é o seu 1%? Eu não sei qual é a situação difícil que você chegou aqui trazendo, mas eu sei que Deus já tem olhado por você e Ele tem uma resposta para que você não fique nessa situação. Eu quero dizer para essa igreja que está aqui que não vai haver perca, não vai haver destruição, não vai haver falência, não vai haver morte, não vai haver doença, não vai haver, porque o Senhor já está aqui e Ele já está ouvindo a sua oração. Você não chegou a um lugar onde o Senhor não habita, não. Ele habita no meio dos louvores e Ele passeava neste lugar. Enquanto o louvor cantava, eu podia sentir a presença do Senhor, os corações se abrindo. E as pessoas dizendo, queremos mais, foi cantado aqui. Eu quero ter fome e sede de Ti. Se tem um povo sedento, se tem um povo com fome, está o Senhor aqui nessa noite. E Ele é o único que pode matar a sua fome e a sua sede. E no dia mais difícil da minha vida e da sua vida, nós vamos poder orar ao Senhor e dizer a Ele, Senhor, me ajuda, me socorra. Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa noite. Eu quero fazer mais uma oração antes de começar a palavra. Senhor Deus, nesse primeiro momento eu quero agradecer por esta igreja. Eu quero agradecer pelas pessoas que estão aqui, pelos livramentos. Senhor, o Senhor tem livrado de acidente alguns aqui. O Senhor tem livrado de enfermidade, Senhor, ó Pai, de câncer, de tumor. Então, Senhor, eles chegaram aqui. Eu não sei qual é a necessidade maior, mas eu sei que o Senhor está presente. O Senhor pode nessa noite fazer aquilo que te apraz. O Senhor tem liberdade. Senhor, eu me disponho como canal. Eu me coloco mais uma vez aqui na tua presença. Já foi orado, mas eu sinto, Senhor, a tua presença. Eu sinto, ó Pai, que nesse primeiro momento o Senhor já está fazendo algo em mim, já está fazendo algo nessas pessoas. O Senhor está fazendo algo, Pai, naquela pessoa, Pai, que vai levar essa mensagem.
de oração. Da série que vocês estão estudando, me reabastecendo, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor nesse momento. Você que trouxe a sua Bíblia, abra dando glória a Deus, Isaías capítulo 38, o verso 1 ao 6. Eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor comigo, a meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor deu a sua bondade através da sua palavra, através da palavra que ela edifica. A palavra do Senhor consola, a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor nos exorta, a palavra do Senhor nos alinha. E nessa noite ela vai alinhar o nosso coração. Nessa noite ela vai falar conosco de maneira poderosa. E ela vai entrar na nossa vida e trazer transformação. Ela vai entrar na nossa vida e trazer mudança. Ela vai entrar na nossa vida e trazer aquilo que falta nessa noite. Amém? Isaías 38. Aleluia. Diz assim o versículo 1. A palavra do Senhor a nós, que naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. E o profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Senhor, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Escuta isso. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas, acrescentei 15 anos à sua vida. E eu, o Senhor, o Senhor, o seu Deus, que está neste lugar, o livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. E este é o sinal. Eu vou ler até aqui. Amém? Glória a Deus. Quantos dão glória a Deus por essa leitura? Quantos dão glória a Deus por aquilo que o Senhor já está fazendo? Porque se o Senhor nos permite ler a sua palavra, se o Senhor nos permite, é porque Ele quer fazer algo através dessa palavra. Quando nós olhamos para esse texto, eu quero que você entenda que Deus faz coisas que eu e você, talvez que estamos aqui, precise que Ele faça em nós. Eu vejo aqui uma crise, eu vejo aqui uma situação que não é apenas uma situação interna. Eu vejo aqui a palavra do Senhor nos deu no versículo 1, no 38:1, que naqueles dias Ezequias ficou doente. Eu vejo a primeira crise de um homem que já tinha servido ao Senhor, ele serviu o Senhor. Ele era um rei escolhido por Deus. Serviu ao Senhor com fidelidade, fez o que o Senhor aprova, teve muitas vitórias, mas chegou um dia que aqui no versículo 1 nos informou que ele ficou doente e à beira da morte. A doença era de morte. A doença tinha um propósito, um fim, de que ele perdesse a sua saúde, a sua vida física. E quantos de nós não estamos numa crise, talvez não de doença, mas que alguém chegou a você e trouxe a mensagem: escuta aqui, eu quero dizer para você que esse ministério não vai durar um ano. Escuta aqui, eu quero dizer para você que você nessa posição, nesse chamado, não vai durar um ano. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a notícia que chega ao nosso coração, às vezes ela tem um propósito e nós não entendemos. O que Isaías profetizou tinha um propósito maior. Deus não estava com a intenção de tirar a vida de um homem simplesmente para ceifá-lo, mas Deus tinha um propósito
propósito maior. Deus tinha um propósito que era trazer um pare na vida desse rei. Sabe por quê? Porque se nós olharmos para o contexto dessa história, no capítulo 36 até chegar no 38, nós vamos ver que nós temos aqui não só um homem doente, mas nós temos um homem dentro de uma panela de pressão. Havia algo se passando à volta dele. Enquanto ele está aqui recebendo a notícia que ele vai morrer, à volta dele havia um cerco sobre a cidade. Nós sabemos que nesse tempo o exército assírio estava para invadir a cidade. Ainda não teria acontecido, mas havia uma ameaça. Então já era mais uma pressão. Então alguém já estava nesse mesmo tempo com uma notícia que ia morrer, mas também sabendo que um exército poderia tomar o seu reino. E isso é muita pressão. Mas não é só isso. Também quando nós olhamos para a crise de uma enfermidade mortal, registrada no capítulo 38, no verso 1, nós vamos saber que também que tem algo mais adiante que também estava comprometido com essa crise desta enfermidade. Nós vemos que ele ainda não tinha filhos nesse tempo. Se nós formos ler uns capítulos adiante, nós vamos descobrir depois que Ezequias vai ter filho 3 anos apenas depois dessa crise passar. Eu quero dizer para você que chegou aqui, que nenhuma crise instalada em nossa vida, seja emocional, seja espiritual, seja qual for o lugar que ela se instalou. Eu quero dizer para você que Deus tem uma resposta, Deus tem um caminho para você sair dela, Deus tem uma solução, Deus tem um propósito único, qual eu e você vamos sair dessa crise e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vejo aqui 3 crises, uma política, uma física e uma espiritual. A primeira crise, que é esse cerco assírio, que poderia tomar a cidade, porque quando um rei ficava doente, o seu povo olhava para isso como uma fraqueza, como algo que ele adquiriu talvez por julgamento de Deus em alguma área desse rei. Então o seu povo estava agitado, o seu povo estava desesperado. Imagina a vergonha desse rei. Agora eu estou doente, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Ezequias já tinha tido experiências com Deus, de estar em cercos militares, e Deus ajudá-lo, e Deus suprir a sua necessidade. Então ele era um homem de experiências com Deus. Então eu quero dizer para você que Deus leva em conta os seus dias de oração, os seus momentos que você o buscou, você o colocou diante dele a sua situação. O Senhor conhece você, ele sabe que você sabe onde vai buscar socorro. Então ele já tinha tido experiências com o Senhor, e ele vai ser livrado de uma campana. Então agora aqui nesse momento ele precisava de novo se lembrar disso. Então na oração que ele faz, ele diz: lembra-te, no verso 2, Senhor, como eu tenho te servido e com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Quando ele recebe de Deus, a mão de Deus sobre a vida dele, essa primeira experiência, o Senhor vai levantar um anjo e 185 mil homens vão perecer a favor de uma oração. Ele está se referindo a isso nesse texto. Então nesse primeiro momento eu quero que você entenda que Deus está vendo a situação de Ezequias. Deus está também querendo resolver a situação. Que situação é essa? Quando ele tem a primeira vitória dele, a Bíblia vai dizer que o coração dele, lá em 2 Crônicas, vai dizer que o coração dele se envaideceu por aquela vitória. Eu quero dizer para você que nós precisamos de vitória, nós precisamos vencer tudo aquilo dos ataques, tudo aquilo que vem contra nós. A única coisa que nós não podemos fazer é esquecer que o Senhor, a glória é dele, é ele que merece a glória. Quando nós temos vitória, não foi a nossa mão, não foi o nosso braço forte, mas foi o braço forte
poderoso do Senhor. Você pode realizar muitas coisas, você pode vencer muitas guerras e dizer, eu orei e o Senhor fez. Ele orou e o anjo matou 185 mil homens, mas o Senhor é capaz de destronar um rei, porque Ele é poderoso. O mesmo que trona, Ele destrona um rei. O mesmo Deus que levanta um líder, Ele também abate um líder. E o nosso coração não pode se envaidecer. Então eu vejo Deus vendo, mas também resolvendo uma situação. Nesse momento, o coração dele começa a sentir que, uau, como foi bom vencer, como foi bom ser poderoso. E ele começou a sua ascensão, ser um rei conhecido. As outras nações começaram a conhecer o rei vitorioso. E a Bíblia diz que esse rei, ele não foi como nenhum outro rei. E isso traz vaidade ao coração. A palavra do Senhor em Provérbios 4:23 é dizer, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dela procede as fontes de vida. Se tem uma coisa que mata crente é orgulho. Se tem uma coisa que destrona rei é orgulho. Se tem uma coisa que destrona líder do seu posto é o orgulho. Você pode até agir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tendo grandes vitórias com a sua própria mão. Mas quando Deus decidir, Ele tira do lugar. Quando Deus decidir, Ele fala, peraí, deixa eu sentar você um pouco. Sabe o que está acontecendo aqui? Foi isso que Deus fez com esse homem. Quando o coração dele se invadece, Deus fala assim, peraí, deixa eu dar um stop em você. A doença de Ezequias não foi para trazer para ele morte, mas a doença de Ezequias veio para trazer um par, eu sou o seu Deus. Foi para dizer, eu sou o que leva você adiante, eu sou o Senhor dos exércitos, sou eu que levo a vitória para a sua vida, sou eu que guardo a sua vida, sou eu que te mantenho no trono. E nesse momento, eu vejo que esse homem, esse rei vitorioso, vai ter de Deus essa ferramenta pedagógica para trazer alinhamento ao coração dele, para trazer uma decisão de coração, para que ele olhasse para dentro dele e reconhecesse, nunca foi a minha mão, nunca foi o meu exército poderoso, mas sempre foi a mão do Senhor. Eu vejo Deus na vida desse homem, eu vejo Deus através dessa doença que vem, que a Bíblia, que o Isaías decretou sobre ele. Eu vejo que ela vem como uma ferramenta, ela vem como esse stop. Ela vem no momento em que ele estava num cerco, numa panela de pressão, e às vezes nós vamos precisar de um stop, porque a panela está a ponto de estourar e nós não estamos vendo, e nós estamos querendo continuar. Deus conhecia o coração dele. Deus sabia quem ele era. Deus tinha noção que o coração dele precisava de ser controlado pelo rei, pelo Senhor Jesus. Mostra que o orgulho deixou o coração dele vulnerável. A doença é um método que Deus achou para trazê-lo de volta. Deus não estava querendo que aquele rei, que já foi alguém tão obediente, alguém que deu vitórias para o reino, fosse destruído. Não, Deus queria revelar o seu amor, a sua graça, porque nós precisamos da graça para caminhar, nós precisamos da graça para operar, nós precisamos da graça para continuar. Ninguém vai reinar, ninguém vai liderar, ninguém vai ser mãe, ninguém vai ser pai, ninguém vai ser filho sem a graça do Altíssimo. Ninguém vai ser nada se não for o Senhor, assim diz a palavra dele. Ai de nós se não for o Senhor, ai de nós se não for a mão. Mas Deus não está aqui acusando ele de orgulho. Ele está dizendo para ele, olha, eu estou vendo que se você continuar desse jeito, Ezequias, você vai acabar destruído. Porque eu não vou permitir que você se destrua com o seu orgulho. Então eu vejo Deus livrando, eu vejo Deus trazendo oportunidade de livramento, mostrando para ele algumas coisas. Então nessa tempestade, nessa panela de pressão, de crise
política, de crise física na vida dele, da crise espiritual, uma enfermidade que não era para matar, uma enfermidade que era para ensinar, mas havia algo mais importante. Sabe o que Deus estava olhando? A terceira crise desse homem, a terceira coisa que fazia com que o coração dele pensasse: se eu morrer agora, eu estou comprometendo aquilo que lá na frente é um propósito de Deus. Ele sabia disso, que o trono de Davi não poderia ficar vazio, e se ele morresse nesse momento, já era mais uma vergonha para o seu reino. Como seria sem um descendente? E muitos de nós estão no 1%, a ponto de até a nossa próxima geração não vir e não viver aquilo que Deus tem. E eu não estou falando de uma pessoa, eu falo também de uma igreja, porque se nós como igreja, a igreja mundial, a igreja universal do Senhor, está a ponto de ser destruída, porque o mundo está entrando na igreja, destruindo os corações, o orgulho. E sabe o que é que acontece? As igrejas estão ficando a 1% da sua operação. Há tempo de fechar as suas portas, mas nessa noite aqui tem uma igreja que não é 1%, mas ela é 100% do abastecimento de Deus. Ela ora, ela busca, ela decide, ela caminha, ela ouve a voz do Senhor, ela leva a mão do Senhor, ela aceita o cuidado de Deus, ela aceita a palavra do Senhor, ela é aceitável a correção do Senhor, ela é amável, ela ama, ela cuida daquele que precisa, ela lembra que o reino precisa de vitória, alguém precisa sair do pecado, alguém precisa sair do lamaçal. Então essa igreja que não opera em 1%, essa é vitoriosa, e o Senhor quer que nós continuemos vitoriosos. O Senhor não quer nos arrancar, dar uma doença para nos dar um stop, para a gente olhar para o nosso coração. Na verdade, Ele quer dar é a palavra, Ele quer dar para nós é tudo aquilo que Ele sonha. Qual que é o sonho de Deus? Nos encher da sua graça, do seu poder, da sua autoridade, para nós falarmos em nome dEle, atuarmos em nome dEle. Quanto mais nós deixamos Deus fazer, mais Ele usa a nossa vida. Quanto mais nós deixamos Deus operar em nós, e nosso coração não está cheio de orgulho, mais dEle em nós vai ter. Nós nunca ficaremos no 1%, mas nós seremos abastecidos, cheios da presença da palavra do Senhor. Se alguém chegar perto de você agora, ora por mim. Você está no 1% ou você está no 99,9%, quase 100%, que ninguém é perfeito. Mas se você está lembrando do Senhor em todos os seus momentos, se você está aceitando o cuidado dEle, o Senhor é com você e Ele te reabastece. Quando a crise política que nós estamos, você pode olhar à nossa volta, qual é a crise que não está sobre nós? Qual é a crise que não está no nosso corpo físico? Trabalhou o dia inteiro e foi para o culto, trabalhou o dia inteiro e foi para a obra, foi visitar, foi orar, trabalhou o dia inteiro. Aí você lembra, que se eu não prosseguir, as promessas que o Senhor tem na minha vida, elas não vão acontecer. Eu e você precisamos esvaziar de nós mesmos, esvaziar tudo que impede do caminhar, tudo que impede do Senhor nos encher, para que a graça dEle reencontre repouso e nós possamos ser bênção na mão dEle. Sob pressão, Ele não tinha como vencer. Com 1%, ele não tinha como vencer crise militar. Qualquer rei, como ele estava lá doente, conseguiria, porque o rei tinha que ir à guerra também. Eu não sei se você sabe, o rei não ficava no seu palácio. O rei vestia a sua armadura e ele ia à guerra. Quando o povo viu Ezequias deitado, viu Ezequias acamado, quem vai nos liderar? Você precisa estar de pé para que você vá às batalhas que Deus tem para a tua vida. Ele vai à tua frente, mas Ele precisa que você esteja de pé. Então, um rei doente para uma nação é um desespero. Quando essa crise política, essa crise física, essa crise espiritual vem, a gente vai se sentindo cada vez mais cansado, cada vez mais desanimado, cada vez mais incapaz de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mas se nós lembrarmos que foi o Senhor que deu vitória da primeira vez, Ele vai dar vitória na segunda, na terceira, na quarta. Nós não vamos ficar de derrota em derrota. Só que esse homem, na primeira vitória que ele teve, a Bíblia disse para nós, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, que o coração dele se envaidece. E Deus quer tratar isso. Eu não sei se na sua vida Deus precisa tratar essa área, mas Ele quer tratar algo em nós. Sempre nós temos que tratar algo
para que a glória dele repouse em nós. Deus não vai habitar em nosso coração. Deus não vai tomar o lugar que é dele. Se no lugar que é dele, que a glória é para ele, nós estamos nos envaidecendo de algo. E o Senhor quer que nós olhemos e falamos, foi ele que deu. Foi ele que fez. Senhor, aquela batalha, o Senhor matou 185, agora o Senhor é capaz de me tirar desse cerco. O Senhor é capaz, Senhor, ainda de me dar vida e saúde para eu ter um filho. Eu creio que esse homem olhava para aquele 1% de chance. E ele olhava e dizia, Deus, eu já passei por muita coisa, mas essa parece que é a pior. Eu não sei se o que você está vivendo é a pior coisa na tua vida, mas eu sei que Deus, Ele é tudo o que você precisa. Hoje, se você fosse Ezequias, você não estava precisando de um exército, mas você estava precisando de Deus. Hoje, se a sua crise fosse doença, você não estava precisando, não é de saúde, você estava precisando de Deus. Hoje, se a sua crise fosse o propósito de Deus na tua vida, você pensa, eu não vou viver o propósito porque eu vou morrer. Você, nesse momento, nesse 1%, eu e você precisamos mais de Deus. É para ir para o seu secreto, ir para a sua intimidade, olhar na face do Senhor quando as coisas estão estranhas, quando as coisas estão difíceis. É para a presença de Deus que nós corremos. Nós não corremos para a aba B ou C, nós não corremos para alianças que não podem fazer nada, mas nós corremos para o Senhor. A doença de Ezequias vem revelar a graça de Deus para tratar o coração dele. Mostra o que está acontecendo com ele no capítulo 38. Mostra que também quando nós estamos nessa tripla crise, nosso coração, nós vamos cansando de tal maneira que é possível nós não procurarmos o Senhor. Mas ele não fez isso. Eu quero ler de novo o versículo 2 que diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Virar o rosto para a parede aqui não é simplesmente quando nós éramos criança, como eu falei, quando nós estávamos pendentes numa matéria para recuperação, nós íamos para o cantinho do quarto e orava e do nosso jeito e falava, me ajuda aí, Senhor, porque eu preciso passar de ano. Virar o rosto para a parede tinha uma estratégia geográfica da parte de Deus aonde aquele homem estava. Aquele homem estava no seu quarto, dentro do palácio. E a direção em qual ele estava geográfica, o lugar que ele estava deitado, ele não tinha condições de ir ao templo. Mas a Bíblia diz que ele virou o seu rosto e ele orou ao Senhor. Quando ele vira o rosto, estrategicamente, dava para o lugar santo, dava para o templo, dava para onde um dia, nós sabemos que Salomão, quando foi consagrar o templo, falou, quem levantar as mãos neste lugar será abençoado. E eu vejo que ele se lembrou dessa promessa. Você também precisa se lembrar. Se hoje ainda você precisa de orar ao Senhor, levar o seu rosto na presença do Senhor, saber que aquele lugar, mesmo que você não esteja lá no templo, lá onde nesse dia aconteceu isso, você não precisa disso. O véu já foi rasgado, você tem livre acesso. Nós não precisamos de caixinha, nós não precisamos de um paninho, nós não precisamos de uma parede, nós precisamos fechar os olhos e orar ao Deus que habita em mim e você. A Bíblia diz que quando eu e você reconhecemos Ele como Jesus, o Senhor como Salvador da nossa vida, Ele habita em nós. Quem você precisa falar, você bate e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, minha vida está 1%. Olhar para a parede aqui significa dependência, significa olhar para aquele que tem a única chance de ajudar, aquele que tem o poder para mudar toda aquela. Olhar para a parede significava que ele não estava olhando para qualquer lugar. Ele olhava para aquele que é o Senhor verdadeiro, o único Deus, o único Senhor da vida dele. Ele não orava a um Deus que não falava, ele não orava a um Deus que não ouvia. Portanto, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 4. Então a palavra do Senhor, quando Isaías ainda estava no templo, mal Ezequias tinha orado, e Deus está fazendo aqui isso nessa noite. Mal ele tinha orado, a palavra do Senhor diz que Isaías falou para ele, Deus falou para ele, vá a Ezequias e diz, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas e acrescentei 15 anos à sua vida. Eu quero dizer para você que virar o rosto para a parede é dizer, Senhor, eu preciso de Ti.
É olhar para o Santo dos Santos. É olhar para o lugar da presença. É sair de onde você poderia ter o perigo do orgulho e ir para o secreto só você e Deus. Olhar para a parede é a fonte de abastecimento. Olhar para a parede é o lugar aonde o Senhor está liberando algo. Olhar para a parede é aquilo que você veio fazer aqui hoje. Se você estava em casa e tinha 1%, aqui você tem 100%. Porque na presença do Senhor, Ele tem tudo na presença. Esse é o lugar. A doença dele foi o melhor método. Qual que é o método que Deus usou para te trazer aqui hoje? Qual que é o método que você sentiu? Você sentiu que Deus está usando como panela de pressão na tua vida? Para que você saiba que Ele é Senhor. Você tem sido bênção. Você tem sido abençoado. Você tem sido usado. Você tem sido servo. Mas chegou um dia que você talvez olhou e falou: Senhor, que pressão é essa? Eu acho que Ezequias olhou para aquilo tudo e falou: que pressão é essa? O que está acontecendo aqui? A maior parte desse problema é que Deus quer intervir na minha vida e na sua vida como interviu na vida dele. O que Deus quer fazer conosco são 3 coisas. Como ele fez com Ezequias. Ele quer transformar a nossa amargura quando nós estamos na pressão, na crise. É transformar a nossa amargura em paz. Sabia que quando Ezequias estava com o rosto na parede, tem um versículo que diz, que é o 38:13. Eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor: esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, Ele quebrou os meus ossos. 1% significa que alguém está sentindo que a crise é tão forte que nós temos como sendo mastigado como um leão. Um leão quebrando, imagina um leão forte quebrando todos os nossos ossos. É assim que ele sentia. Não era paz, era amargura, era tristeza, era choro, era angústia. O 1% de um homem deve levar-nos a sentir essa angústia, para que nós lembremos que Deus é o único que pode transformar a amargura em paz. Deus quer transformar toda a amargura em paz. Deus quer preservar como Ele fez com ele. No capítulo 38:17, do 38:17, eu gostaria de ler o 17, diz assim: foi para meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Deus quer preservar a tua vida e a minha vida para aquele dia, ao momento que Ele vai chamar o nosso nome, porque nós não vamos perecer, nós vamos ir para os ares com a igreja, nós não vamos ficar neste lugar, e nós precisamos ter a vida preservada. E olhar para a parede significa: eu quero Jesus, eu quero um dia olhar na tua face, na face do meu Deus. Aquele que me guardou até aqui vai guardar você. Deus quer perdoar os nossos pecados. Esse mesmo versículo diz que os pecados foram lançados para trás. Quando muitos de nós olhamos para o texto e entendemos que, olhando por cima, que é o orgulho o seu pecado e que Deus está o castigando. Não, Deus não quer matar, Deus não quer nos esfregar, Deus não quer pisar em nós. Quem pisa é o diabo. Quem gosta de jogar na nossa cara que nós somos orgulhosos é o diabo. Deus está falando assim: ô filho, eu sei, ô filha amada, eu sei que você por um momento você esqueceu, mas está tudo bem, eu estou aqui para te restaurar, eu estou aqui para te resgatar, eu estou aqui para sustentar a tua vida, para transformar a amargura em paz, para preservar a tua vida. Eu não vim para te destruir, mas eu vim para te dar vida, vida em abundância. Então perdoar os pecados significa que Ele não se lembrará mais. Então você tem a oportunidade de se levantar e continuar reinando. Ele reinou 15 anos à frente
ainda? Quantos anos ainda você quer pedir ao Senhor? Quantos anos você ainda quer servir ao Senhor? Sair desse estado, entrar num estado de paz e continuar servindo ao Senhor. A verdade é que no dia do 1%, eu quero dizer para você que eu e você precisamos do que esse homem fez. O que ele fez? Imediatamente, quando Isaías dá essa palavra para ele, essa sentença de morte, a Bíblia diz que ele imediatamente, fala assim, imediatamente, virou o rosto para a parede. Sabe o que eu e você estamos precisando hoje? Imediatamente virar o rosto para a parede. Se nós queremos sair do 1%, daquilo que está hoje acontecendo na nossa vida e deixando a nossa vida se esvaindo, hoje é o dia da velocidade da sua oração sincera, como esse homem fez, mudar o decreto de algo sobre a sua vida. Qual foi o decreto que veio sobre a sua vida? Você não ser próspero? Você não ter filhos? Você não viver o projeto de Deus? Hoje é dia de você virar o rosto para a parede com a velocidade que esse homem virou. Sabe o que significa isso? Quando você chegou aqui, você talvez sabia do seu 1%, você sabia da sentença, mas você já chegou orando. Você já veio com o rosto virado na parede. Eu quero dizer para você o que foi dito para ele. O Senhor ouviu, o Senhor viu e o Senhor já está acrescentando sobre a tua vida. Ele não vai esperar antes mesmo que essas portas se fechem atrás de nós. O Senhor já tem acrescentado algo em você. Ele já está acrescentando em você saúde. Ele já está acrescentando em você os sonhos dele. Fala assim: eu vou viver os sonhos de Deus. Eu vou viver os projetos de Deus. A minha saúde é guardada pelo Senhor. Diz para ele: Senhor, nessa noite o meu 1% eu estou entregando na parede. Eu estou entregando na tua presença. O Senhor, Ele está presente. Ele quer fazer isso por mim, por você. Eu quero dizer para você, a velocidade que você entendeu que sem Deus você não é nada, eu não sou nada. Deus tem ouvidos, Deus tem boca. Deus não está com seu ouvido tapado e a sua boca fechada. Eu tenho certeza que Ele já está visitando a tua vida. Ele ouviu a sua voz, Ele viu as suas lágrimas e Ele acrescenta à sua vida dias, fé, saúde, aquilo que é necessário para que você permaneça. Eu quero deixar 3 promessas do Senhor que está no 38:6. Eu queria ler. Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse que Ele livraria Ele livraria a cidade, Ele livraria o rei do rei da Síria. Ele disse que defenderia esta cidade. Eu quero dizer para você que Deus está livrando você de uma guerra. Uma guerra que se instalou sobre a sua vida. E que você tem se sentido numa panela de pressão. Mas o Senhor ouviu, viu. E Ele está acrescentando saúde para você passar por essa batalha. Ele está acrescentando em você fé. Coragem que esse homem teve. Então ele diz: livrarei a tua vida e a tua casa das mãos dos inimigos. Deus está livrando a tua casa. Como Ele livrou Ezequias e a sua nação. A outra promessa está no 38:6, também no mesmo versículo que eu já li. Fala que Ele vai defender. A minha versão ele veio e fala: eu defenderei esta cidade. Deus vai defender Delaware, Newark, as proximidades desse lugar. Só porque você virou o rosto para a parede, porque você viu a guerra política, você viu a guerra estratégica que Satanás implantou nesse território. E você, como igreja, decidiu buscar o Senhor. Então tem livramento para Newark. Tem defesa de Deus na história de Newark, nessa igreja, nessa cidade, para as pessoas que aqui habitam. A Bíblia diz nesse mesmo versículo que Ele fará o impossível. E Ele fez. A Bíblia diz que no 38:8 Ele voltou 10 graus de um relógio, só para esse homem ter 15 anos de vida. Eu quero dizer que é capaz, é possível Deus fazer o impossível só para realizar aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Eu não sei se Ele vai retroceder o relógio, mas você vai começar a sentir como se aquilo que você viveu, aquela história toda aquela briga, aquela confusão,
ilusão, aquela sentença que o inimigo lançou sobre a tua vida, você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, o Senhor me deu tanto tempo para eu poder viver os teus propósitos. Olha eu aqui, olha eu vencendo, olha aí. Você não vai se lembrar, porque Deus vai guardar o seu coração, Deus vai guardar a sua mente, e você vai ter força, você vai ter graça para continuar a viver. Então Ele vai livrar, Ele vai defender, e Ele fará isso por mim e por você. Eu vejo Deus te convidando também, como eu creio que Ele convidou Ezequias. Eu queria ler 38:15. Você não precisa abrir, diz assim: mas o que eu posso dizer? Ele falou comigo, e Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente a toda a minha vida, por causa dessa aflição na minha alma. Falarei. O Senhor está te convidando para você ser testemunha de gratidão do que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai ficar com 1% das suas forças, porque Deus reabastece a tua vida nessa noite. E você vai vencer as batalhas. Ele vai livrar, Ele vai defender, e Ele fará como Ele disse. Mas Ele requer de mim e de você um posicionamento. Deus tratou o coração de um homem que, segundo a Bíblia, foi um homem que não foi um rei como nenhum outro. E você é especial para Deus. Deus ama a sua vida. Deus tem projetos para a tua vida. Então, Ele está convidando você que sente que precisa ser abastecido, para você nesse momento olhar para Ele, fazer desse altar como se fosse essa parede que Ezequias orou. O altar é só um símbolo, a parede é só um símbolo, porque Deus está dentro de você. Mas por um ato profético que nós fazemos na presença do Senhor, você vai virar o seu rosto nessa noite e pedir ao Senhor, fazer a mesma oração que Ele fez. Fala para Ele: Senhor, lembra-te. Lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim. Lembra que como eu fui um servo fiel, como eu estive, Senhor, ó Pai, com meu coração. Me perdoa, Senhor, reconheça a sua vulnerabilidade, para Deus esvaziar aquilo que entrou, que não era para ter entrado. E a vulnerabilidade diante do Senhor, trazer para você a mão do Senhor. Com a mesma velocidade que aquele homem virou o rosto para a parede, a mesma velocidade, antes das portas, antes de Isaías sair do pátio, Deus respondeu. E Deus vai responder você também, se você se colocar diante do Senhor. Segunda coisa que Deus está te convidando a fazer, além de você ter testemunho de gratidão, você vai falar, com a sua boca. Falarei o que o Senhor fez. Ele acrescentou algo na minha vida. Ele acrescentou aquilo que faltava. Ele acrescentou a boa mão. Ele acrescentou saúde. Ele acrescentou legado. Ele acrescentou filhos. Eu não sei o que o Senhor está acrescentando na sua vida, mas Ele está te convidando para você caminhar. A Bíblia diz que no 38:21, diz que Isaías, Deus falou para Isaías: eu fiz o que tinha de fazer, falar com as minhas palavras, mas eu quero um posicionamento. Eu convido o Senhor, eu creio que Deus falou para ele: eu quero que você convide a Ele a colocar um emprasto agora nessa ferida, aonde eu abri. Porque na verdade a cura era o coração, de um coração amargo para um coração de paz. Mas a ferida estava lá para ele lembrar, para ele testemunhar. Mas agora ele precisava colocar um emprasto. Sabe para quê? Para ele lembrar que ele precisava continuar vivendo em submissão ao Senhor, caminhando numa nova vida, num novo viver, um novo caminhar. Porque o Senhor convida as nossas vidas, quando Ele nos cura, para ser testemunhos. Mas o testemunho precisa estar curado. Então o emprasto que Ele colocava nessa ferida, que Isaías pediu que Ele colocasse, não era um remédio santo,
mas era um convite a uma nova vida. Era um convite a se posicionar. Agora ele já podia sair do palácio. Agora ele já podia caminhar e ir para a guerra. Agora ele já podia lutar pelo seu povo. Agora ele podia ter filhos. E a Bíblia diz que depois de 3 anos de ser curado, ele tem Manassés. Você precisa gerar Manassés. Mas para gerar você vai precisar do empréstimo. Então uma nova vida, aquilo que você precisa gerar, só vai vir depois que você começar a caminhar segundo as ordens de Deus. Existe um mandamento do Senhor: ama o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. E você precisa levar isso a sério. Porque o reinado que Ezequias tinha foi Deus que deu. A saúde dele foi Deus quem deu. O filho foi Deus quem deu. Nada vem de nós. Então muitas das vezes Deus exige uma ação, uma atitude. Você vai ser convidado nessa noite a virar o rosto para a parede como um ato profético. Você vai vir à frente. Não porque você acha que aqui é o santo dos santos, tem aqui, né, todo aquele aparato que às vezes a gente coloca no teatro como símbolo. Mas porque você sabe que dentro de você só há uma chance: se prostrar diante do Senhor. O reabastecimento vai exigir uma oração imediata. O reabastecimento exige a obediência prática do empréstimo. Então vir à frente é obediência prática. Caminhar é obediência prática. Responder ao que Deus está fazendo é obediência prática. Eu não sei qual é a ferramenta. Eu não sei qual é a crise. Mas eu sei onde é a parede. Eu sei onde é o lugar que eu preciso olhar nessa noite em você. O caminho do reabastecimento na sua vida e na minha vida se chama oração sincera, oração de entrega, oração de compromisso. Deus está te convidando a um compromisso. Um compromisso que não é comigo, porque eu vou embora daqui a pouco, eu vou sair por aquelas portas. Mas o compromisso é com aquele que cuida de você. O compromisso é com aquele que ouviu a sua voz quando você orou. Ele viu as suas lágrimas e Ele quer fazer algo na sua vida. E eu quero te convidar a ficar de pé, adorando ao Senhor. E você vai, só quem sente. Você não precisa vir para encher o altar, porque nós não queremos performance. É um convite que a gente chama de sincero. Você pode prostrar no seu lugar, mas o convite é para quem está com 1%, de olhos fechados. O convite é para quem sente que a vida dele, Deus colocou ele debaixo de uma pressão tripla. Guerras exteriores, guerras interiores. E o seu futuro está comprometido. Para uns é filho mesmo. Para outros é ministério. O seu ministério está comprometido. Para alguns, a sua saúde física. Para outros, o namoro está comprometido. O noivado, o casamento. O propósito de Deus é que você viva o que Ele teve a oportunidade de viver. Quando Deus acrescenta 15 anos, nasce Manassés. E aquela promessa antiga que era para ser cumprida, que o trono de Davi não ficaria vazio, não ficou. Você quer fazer parte do que Deus está fazendo? Você quer fazer parte? Porque se tem algo que impede o seu coração de ser reabastecido na força que você precisa para continuar, Deus quer que você não tenha medo. Ezequias não ficou com vergonha de se humilhar, porque virar o rosto para a parede culturalmente, como eu falei, é vergonha. Vergonha para líder vir na frente. Vergonha para o jovem vir à frente. A gente se sente, sabe aqueles apelos que falam assim: sua vida tá ruim. É esse tipo de apelo que eu estou fazendo aqui hoje. Se a sua vida estiver ruim, porque se a sua vida estiver bom, o orgulho está falando assim: não vai não. Eles vão saber que você está com o negócio aí. Esse negócio vai te matar.
Eu quero dizer para você, mas Deus não quer que você pereça. Eu quero te convidar com sinceridade de coração. Não é o que eu falei. Se você não lembrar de nada, não tem problema. Mas se você lembrar que aquele que pode reabastecer o seu coração com vida, com propósito, acabar com essa guerra que está lá na tua casa, é o Senhor. Eu te convido a dar um passo até a parede do encontro com Deus, a parede da intimidade, a parede do secreto, a parede da improbabilidade. Que você vai olhar para um telão, para a parede e falar assim: o que Deus vai fazer ali? Não é o que Ele vai fazer aqui no altar, nessa parede, mas é o que Ele vai fazer em você, mas é o que Ele vai fazer no interior da sua alma. Então eu te convido, deixa o Espírito Santo visitar a tua vida.